Bem-vindos a mais uma live. Vamos começar já já uma live falando sobre sagrado feminino, que eu amo de paixão esse assunto. Chama geral aí para participar, que vai estar muito legal. Eu amo esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre o que é, o que significa, a importância da mulher saber o que significa, né? Sagrado feminino, a gente escuta tanta coisa, né, gente? Falando pessoas que não sabem, que acham que sabem, enfim. Hoje a gente vai falar da importância que isso tem na nossa vida, mais do que a gente imagina. Trouxe esse tema aí porque a gente está em outubro, entramos em outubro. É o mês de prevenção, né? O mês mundial de prevenção ao câncer de mama. Então, a gente tá aí com esse mês, outubro rosa, com esse mês de mais cuidado, de mais amor com a gente mesmo. E eu achei muito bacana quando eu pensei, cara, vou levar um assunto para a próxima live aí, início de outubro, sobre sagrado feminino. O como é importante a gente saber o que significa isso na nossa vida, nos nossos ciclos, nas nossas fases de todo o mês. Então chama geral aí, bem-vindos, chama as meninas, a mulherada toda aí de plantão, chama elas que a gente já vai começar a falar e eu vou falar exatamente sobre isso, o que significa, por que é importante a gente saber. Bem-vindos, bem-vindos. Muito legal a gente saber o que significa, porque tem muitas pessoas que confundem, né, o feminismo com o sagrado feminino, né? São duas paralelas aí um pouquinho distintas. Hoje a gente vai se deter mais no sagrado feminino, tá? Então convida as amigas aí que a gente já vai começar. Chama aí mãe, irmã, prima, tia, os homens que quiserem compartilhar, que quiserem participar são muito bem-vindos. Também é importante o homem saber, né, de todo esse aspecto que a gente passa todos os meses na vida da gente. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre sagrado feminino. Então aproveita e chama a vizinha, chama a amiga, cunhada, a irmã. Bem-vindo, Cris! Bem-vinda! Chama todo mundo hoje que o assunto é bom, eu adoro, tá? O porquê, o que é isso, né? A gente escuta tanto falar e muitas pessoas não sabem o que significa realmente sagrado feminino. O que é isso? Que raio é isso, né? E que de uns anos pra cá vem sido muito comentado, falado, muitas mulheres aderindo, né? E nós vamos falar sobre isso nessa live de hoje. Então, pega o aviãozinho aqui embaixo, ó, e compartilha com as meninas, compartilha com as mulheres importantes da vida de vocês. Chama aí a irmã, a mãe, a avó, porque é um papo muito feminino hoje. E a gente tá entrando em outubro rosa, né? O mês mundial de prevenção ao câncer de mama. Esse autocuidado que a gente tem que ter a mais com a gente, de fazer o exame preventivo. Então eu quis trazer na live de hoje sobre o sagrado feminino, né, e a importância disso na vida da gente, tá? Então chama lá as meninas que a gente vai começar, vou baixar o som e a gente já vai começar a falar, porque eu tenho bastante conteúdo aqui pra compartilhar com vocês e a gente trocar essa ideia, tá? Pra quem é de primeira vez aqui, que tá chegando agora, primeira vez que está assistindo as lives, eu me chamo Gisele, eu sou coach motivacional e terapeuta também, e eu atuo aqui no Instagram já faz algum tempo. As nossas lives são todas as segundas-feiras às 20 horas, tá? E eu sempre trago um tema bem interessante. Eu trabalho ajudando pessoas a alcançarem a sua melhor versão física e mental. Com isso, eu ajudo as pessoas a emagrecer, a criar mais autoestima e a cuidar muito do autoconhecimento, que é um dos pilares bases, um dos principais do meu trabalho. Então, dentro desses pilares do meu trabalho, eu trago lives com assuntos bem pertinentes, assim, que a galera geral me pergunta. Então, às vezes eu falo sobre alimentação, já teve muitas lives sobre alimentação, atividade física. Só que a gente acaba
focando mais no autoconhecimento, porque é o pilar principal em todos os aspectos da vida da gente, né? Inclusive para quem tá com a autoestima baixa, para quem tá com aumentou peso, precisa perder peso, perdão. Então, as minhas lives sempre têm temas diversos. Ultimamente eu tô trazendo bastante tema de autoconhecimento, porque eu acho que é um pilar muito importante em todos os aspectos da vida da gente. E hoje eu trago aqui para compartilhar com vocês sobre sagrado feminino. Eu há pouco tempo, alguns anos atrás, eu venho me interessando muito nesse conteúdo. Eu estudo muito, eu tenho treinamentos com coachings, eu tenho aulas e cursos com uma série de profissionais, tanto educadores físicos como psicólogos, terapeutas, coachings, né? Coachings motivacionais, que nos agregam com muito conteúdo. Então eu geralmente estudo, eu faço os meus resumos e vou sempre me informando mais, pesquisando mais. Então hoje aqui tem um pouco de tudo que eu já estudei. Tem um pouco também de um site chamado, para quem quiser, tá? Compartilho aqui um site chamado Personare. Eu gosto muito desse site, tá? Eu acompanho muitas matérias lá deles. É a minha cara, como eu costumo dizer. Então, assim, eu leio muito as informações que tem lá, mas os conteúdos que eu recebo nos cursos, nos treinamentos que eu recebo, então eu faço um apanhado geral e faço as minhas próprias considerações com um pouco das fontes de cada profissional, de cada treinamento, curso que eu realizo, tá? Bem-vindos, bem-vindas. Então, gente, o que é o sagrado feminino? Hoje a gente traz esse tema aqui no mês de prevenção ao câncer de mama, a importância da gente se amar, né? Então, quis trazer esse tema sagrado feminino para explicar para vocês conseguirem ter uma dimensão do que é tudo isso que é o sagrado feminino, tá? Então, para quem não sabe, sagrado feminino é uma filosofia, tá? É uma filosofia que a gente começa a aderir, as mulheres começam a aderir, como forma de se conhecer mais, de melhorar a sua vida pessoal e profissional, né? A gente começa a compreender a relação dos nossos ciclos menstruais com as fases da lua, né? A gente começa a se olhar de forma diferente, de forma muito mais amorosa, respeitosa, né? Então, o sagrado feminino nada mais é que isso, né? Ele pode ser chamado de sagrado feminino ou de círculo de mulheres, né? Que nada mais é que as reuniões que a gente geralmente se senta e faz e troca uma ideia e estuda a fundo a nossa origem mesmo, desde os primórdios, né? O nosso papel no mundo desde os primórdios, antes de sociedade, qualquer tipo de religião, tá? Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho para vocês de todo o conteúdo que eu reuni aqui para falar de uma forma mais técnica para vocês também entenderem, tá? Porque eu posso ficar aqui horas falando o que realmente significa o sagrado feminino, então eu resolvi fazer um resumo para também deixar claro para todos vocês, tá? Como eu falei anteriormente, nada mais é do que uma filosofia de vida, da gente entender o porquê que nós estamos nesse planeta, por que a mulher é um ser muito abençoado, muito especial, e entender os nossos ciclos, né? Os nossos ciclos menstruais, as fases da lua, como interfere isso na vida da gente. Então, vamos lá. O que é o sagrado feminino, né? E o que é e como despertar o sagrado feminino, né? Porque toda mulher, eu costumo dizer que toda mulher tem a sua deusa. E agora mais no decorrer da live eu vou falar o porquê de deusas. Muitas pessoas me questionam, ai, por que tu fala para as minhas deusas e minhas deusas? Porque toda mulher tem resquícios, né? Fragmentos de deusas, são arquétipos que a gente vai ver mais ao longo aqui da live de hoje, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Mas todas nós temos, né? E como fazer ela despertar? Como fazer o sagrado feminino que habita dentro da gente despertar, né? Então, como eu tava falando para vocês, é uma filosofia que ajuda as mulheres a buscar uma realização amorosa, pessoal, profissional, sexual,
né? Muitas mulheres, elas não conseguem usufruir do momento sexual, né, da vida sexual, por conta de uma série de fatores, né? E hoje a gente vai falar isso aqui, tá? Então vamos lá. Algumas mulheres em todo o mundo se orgulham tanto de sua condição que seguem uma filosofia de vida, né, chamada Sagrado Feminino. Esse estilo de vida, que vem sendo adotado pelo público feminino há milênios, oferece ensinamentos sobre nosso corpo, nosso emocional, nossos ciclos femininos e ainda orienta de que forma podemos harmonizá-los com a natureza. Então, a gente sabe, né, que o ser mulher, ao mesmo tempo é magnífico, mas ao mesmo tempo é complexo. Às vezes nem a gente mesmo se entende. Então, essa é a relação, né? A filosofia do Sagrado Feminino, ela vem para nos ajudar, nos auxiliar com que a gente consiga desvencilhar, né, todos esses dilemas internos, né, fazer a gente se conhecer, fazer a gente se amar e se respeitar, né. Vou dar uma pausa aqui que tem gente aqui falando. Vocês podem ir falando que depois a gente vai voltando e aí a gente vai comentando, tá? Cris, quero muito saber a relação do ciclo lunar com o ciclo da mulher. Nós vamos falar isso agora daqui a pouquinho mais a gente já vai falar sobre isso, tá, Cris? Bem-vindo, Oca do Índio! Bem-vindos! Bem-vindos, Fit Terra! VVS Fit Terra, bem-vindos! Então, gente, como eu tava falando pra vocês, nada mais é que a relação da mulher com a natureza e a importância da gente resgatar isso, que nos dias de hoje a gente acabou esquecendo, porque a gente tem uma vida totalmente automática, uma sociedade que nos cobra demais, que nos distorce. Então são muitos dilemas, às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, no trabalho, na sua vida como um todo. Então tá aí a importância da gente entender o impacto que o Sagrado Feminino tem na nossa vida, na vida da mulher, do ser mulher, tá? Bem-vindos! Então bora lá, continuando, tá? Isso significa que quando as mulheres passam a se desligar um pouco do mundo tecnológico, como a gente estava falando agora há pouco, e rotineiro, né? Esse mundo automático que a gente vive, né? Ou seja, buscam descobrir mais sobre si próprias, se interiorizando, percebendo melhor seus instintos, suas vontades e seus ciclos femininos, como a menstruação e a gestação. Elas relatam que o mundo à sua volta e aquele que existe dentro delas parece mudar. É como se uma nova consciência abraçasse elas, nos abraçasse. Por quê? Porque a gente começa a ter uma compreensão melhor das coisas. Por que eu tenho que menstruar todo mês? O que isso tem relação com a natureza, relação com as fases da lua, né? Então, quando a gente começa a perceber tudo isso, as coisas ficam muito... A gente abre uma visão, a gente começa a olhar de outra forma e a nos perceber de outra forma, que isso é o mais importante. Oi, gente! Geral chegando aí, compartilha a live, principalmente com o público feminino, porque hoje o assunto é Sagrado Feminino, mas os homens são muito bem-vindos. Importante vocês saberem também esse universo, essa filosofia de vida, né? Então, bora lá, continuando. Esse despertar para uma nova consciência sobre si mesma pode ser interpretado como uma saída da supremacia patriarcal. E o que é a supremacia patriarcal? Só fazendo um... É a sociedade onde a gente vive hoje, tá? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso, eu vou continuar aqui para não perder o gancho, tá? O que significa? Tá? Esse despertar para uma nova consciência, repetindo, sobre si mesma pode ser interpretado como a saída da supremacia patriarcal, que nada mais é que um sistema repressor cheio de regras, tá? Para entrar no mundo mais maternal, afetivo, artístico, além de menos racional e mais sensível. As mulheres hoje elas se deparam muito com essas circunstâncias, tá? Devido à sociedade onde a gente vive, devido ao mundo onde a gente vive, que nos requer muita cobrança, muita carga em cima da mulher, e a mulher às vezes não consegue lidar com isso. Além de todos os fatores de não se conhecer. Muitas mulheres que eu conheço, elas não buscam um autoconhecimento, isso é muito normal,
tá? Eu acho que cada um tem um despertar, mas a gente precisa, nos tempos de hoje, abrir esse olhar e buscar meios. O sagrado feminino é um deles, né? É um mergulho profundo no autoconhecimento. Obviamente, uma filosofia feminina, né? Uma filosofia que resgata o feminino esquecido em cada mulher, né? Então, o sagrado feminino tem como filosofia esse resgate, o resgate da deusa, como eu sempre falo aqui, as deusas, né? Muitas pessoas me perguntam por quê. Porque sim, mulheres têm resquícios de arquétipos de deusas, né? A gente tem, mas no final da live eu vou dar uma palhinha aí para vocês saberem qual é a deusa que predomina mais em vocês, tá? Principalmente na questão profissional, bem legal. Fica até o final que vocês vão entender. Bem-vindos, gente! Quem mais tá chegando? Dani, você é incrível, gratidão! Tamo junto aqui, aprendendo eu com vocês e vocês comigo. Vamos lá, continuando. O conhecimento do sagrado feminino é adquirido através de livros, cursos, grupos, estudos chamados de círculo de mulheres, como eu estava falando com vocês. Então, como é que é essa questão, né, Gi? Como é que eu faço? Gente, a gente se reúne entre mulheres e a gente dança, a gente conversa, a gente debate, a gente compartilha os seus dilemas, os seus problemas, as suas felicidades. E isso tudo faz com que a mulher se una mais. E muito lá nos primórdios, muito lá atrás, a mulher era um ser muito precioso, porque é da mulher que sai a criação, né? Então a mulher está totalmente relacionada com a natureza, com o universo. Nós criamos, nós geramos vida, né? Então, através de nós que a gente tem a bênção de gerar vidas, né? Então, na verdade, muito lá atrás, mulheres sempre se uniam. E as mulheres, elas sabiam quando ia chover, porque elas eram estudantes dos astros, elas sabiam o melhor local para a família ou a aldeia onde elas viviam permanecer por mais alguns dias, né? Elas tinham o dom de lidar com as ervas, elas tinham o dom de gerar, criar seus filhos, né? Então a mulher, quanto mais unida, mais força ela tem. Só que como a gente entrou ao longo da nossa história num sistema cada vez mais patriarcal, a mulher foi ficando muito apagada, foi separada, foi desunida, podemos dizer assim, quando começou a criar conceitos de família, quando veio as religiões. Não estou falando de nenhuma religião aqui, tá? Tenho as minhas, sou batizada e tudo mais, mas é a minha humilde opinião, tá? Só para deixar bem claro. Fez com que esse sistema abafasse a mulher, né? Então a mulher tinha que ser trancafiada, porque se você olhar a natureza, se você observar a natureza, você vai ver que entre um casal de tigre, uma família de tigre, né? O tigre fêmea se relaciona com vários machos, né? E os machos da mesma forma. E nós não somos diferentes. Lá nos primórdios nós éramos assim. Então aí começou uma questão de separação entre as mulheres, tolhia a mulher porque o homem não sabia se ela estava grávida dele ou de outro da aldeia. Então começou o movimento aí, né? E aí nisso separaram-se mulheres, as mulheres começaram a gerar competitividade e inveja entre umas às outras. E aí começa uma bola de neve até os dias atuais, tá? Um tempo atrás, no tempo da minha avó, mulher não podia votar, mulher não podia usar calça, mulher não podia trabalhar, mulher não podia se separar e se divorciar. Então tem muita história aí, desde os primórdios, que a mulher vem vindo, carregando esse sofrimento e esquecendo do seu essencial. E o sagrado feminino, ele vem nos tempos de hoje, há alguns anos já, ele vem vindo com força total para a gente resgatar esse ser que está adormecido, esse ser tão importante que é o ser mulher.
né? Quem tá entrando aí? Bem-vindos, Jaque, linda, maravilhosa, te adoro, saudade tua. Estamos aqui hoje falando de um papo que a gente adora conversar, sagrado feminino. Tava falando aqui um pouco sobre a minha visão, minha humilde visão sobre, e trago também aqui um pouco de tudo que eu estudo, treinamentos, enfim, alguns sites que eu gosto muito, que são bem confiáveis e que falam muito sobre isso. Então agora a gente está falando aqui de uma parte mais, tentei fazer um resumo para ficar mais claro, para que todos consigam compreender, né? Então, como eu estava falando para vocês, né? Nessa filosofia, as mulheres estudam um conceito diferente sobre si próprias, que engloba os aspectos emocionais guardados no corpo. A sintonia entre a menstruação e as fases da lua, a veneração das deusas, de todas as mitologias e a semelhança delas com cada mulher, assim como a influência que a natureza tem sobre o corpo e a psique. Então, exatamente o que eu acabei de falar, né? O sagrado feminino é um movimento, é uma filosofia que traz esse resgate, né? E por que é tão importante a gente entender? Para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais amorosa com a gente mesma, uma vida mais respeitosa. Porque quando a gente começa a se olhar, a se amar de verdade, do jeito que você é, a sua essência, a sua importância no meio onde você vive, você se dá o respeito. Você se dando o respeito, você também é respeitada. Então hoje, a gente precisa olhar de uma forma mais profunda para o grande significado que é o sagrado feminino na vida de cada mulher. Bem-vindos, bem-vindos. Então vamos lá. Sagrado feminino ensina a ter mais autoestima, que é como eu falo sempre para as minhas alunas, para as minhas clientes, minhas amigas, que eu falo sempre isso, né? O poder da autoestima, a gente precisa manter ela. E o sagrado feminino ensina. Como que ensina? As mulheres de todas as culturas, religiões e crenças aprendem a se desvincular de padrões de beleza e regras pré-estabelecidas pela nossa sociedade, ou a sociedade atual, né? Elas descobrem como se amar mais, exatamente como são, e passam a se enxergar como verdadeiras deusas, que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Afinal, o ato de gerar, parir, nutrir, amar e intuir pode ser considerado uma dádiva, proporcionada às mulheres. Nessa filosofia de vida do sagrado feminino, as mulheres passam a valorizar mais os seus ciclos naturais, como a menstruação, a maturidade, a gestação, o parto e a amamentação. Aprendendo a se conhecer de forma mais profunda e aceitar os acontecimentos da vida e a si mesma, as feridas começam a ser curadas e as mulheres passam a ser mais felizes, amadas e únicas. Foi como eu estava falando para vocês, quando a gente começa a abrir esse olhar, a gente começa a ter uma compreensão melhor sobre tudo e todos, né? Então, tá aí uma sementinha que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Para quem nunca procurou saber mais, procure. Faça os seus próprios círculos de mulheres, né? Uma vez na semana, se der, de 15 em 15 dias, façam. Isso é muito importante. A gente tem que parar com essa coisa da mulher ter rixa com mulher, da inveja entre as mulheres. A gente tem que olhar umas às outras respeitando, porque você também sou eu. É que nem a saudação Namastê, que eu costumo muito usar, que é de origem indiana, muito utilizada pelos indianos, pelos hindus, né? O que significa a saudação Namastê? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, ou seja, a gente se enxerga. Então a gente tem que se respeitar. Essa história de mulher ter inveja uma da outra, competir uma com a outra, não pode mais, gente. A gente tem que deixar essa visão, esse comportamento para lá atrás, para o passado. Isso não cabe mais nos dias de hoje.
As mulheres, elas têm que se unir, as mulheres, elas têm que se orgulhar uma das outras, elas têm que se inspirar uma nas outras. E não competir, e não se comparar. Então, tá aí, o sagrado feminino vem nos tempos de hoje, e há alguns anos já vem vindo com força total, justamente para isso, para abrir o nosso olhar, tá? Para fazer a gente parar por um momento essa vida automática, essa sociedade onde a gente é totalmente cobrada por padrões de beleza e por comportamentos que não condizem com a gente, né? Então, prestar mais atenção, abrir esse olhar para isso é muito importante. Por isso que eu trouxe hoje esse tema para a gente debater mês de prevenção ao câncer de mama, né? Outubro Rosa, desse autocuidado, desse amor com a gente mesmo, de você fazer, né, o exame preventivo para você prevenir algo mais sério. Então, eu quis trazer esse tema hoje, Sagrado Feminino, muito por conta disso. Chegou a hora da gente abrir esse olhar e ter as posturas, né, que devem ser tidas, né, perante tudo e a todos, né, de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, pacífica, tá? Você, mulher, descobre então que não significa que o ser mulher não significa ter um parto natural, amamentar ou se sentir bem na própria pele quando está grávida. Muitas mulheres não conseguem engravidar e não deixam de ser mulheres por conta disso, né? Na verdade, o objetivo é entender como você traz o seu amor e feminilidade para todas essas fases da sua vida, né? Então, é ser a essência mulher em todas as questões da sua vida, né? E como o sagrado feminino ajuda nas relações amorosas, gente, isso é muito legal. Porque esse assunto dentro do sagrado feminino é bem grande, tá? E eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem como é importante. O amor, ele pode ser definido por cada pessoa de forma diferente. De todo modo, é importante lembrar que não pode haver plenitude e entrega sincera e verdadeira se não houver segurança. E isso é desenvolvido por meio do autoconhecimento. Afinal, quando você se conhece, se entende, sabe do que gosta e o que quer, tudo fica mais fácil. É o que eu costumo dizer aqui sempre, né? O autoconhecimento é muito importante. Eu acho que a gente tinha que ter isso como matéria na escola, desde criança, né? Da importância da gente ter esse olhar, né? Eu acho que os dias de hoje pedem muito isso. A gente parar por um momento, né, e mergulhar no autoconhecimento, sabe? Nos entender melhor para poder levar uma vida melhor, né? Bem-vinda, Andresa! Beijo, querida! Então, vamos lá. As energias de atração da vida precisam saber exatamente o que você quer para que caminhe em sua direção. A lei da atração fala muito disso, tá? Acredito muito nisso, acredito que todos nós e todos somos energia e você atrai a energia que você está vibrando, né? Então, cuide aí de como que você está vibrando o seu dia. Tá numa energia legal, feliz, alegre, com pensamentos positivos, você só vai atrair pessoas e situações assim para sua vida. Se você estiver vibrando o contrário, vai atrair isso para sua vida. Então, tem que se ligar. Então, voltando aqui ao início, as energias de atração da vida precisam saber exatamente o que você quer para que caminhe em sua direção. Esse é o primeiro passo, tá? Então, reflita comigo. Qual tipo de pessoa, parceira, você quer para si? Escreva em um papel todas as características que você busca no outro, ou até mesmo na cara metade, né? E escreva sempre. Porque ali você está afirmando o que você realmente quer. E, se possível, visualize, né? Você precisa saber o que você quer. Isso é fundamental, né? E para você ter clareza do que você quer,
se você quer casar, se o tipo de homem que você quer, ou se você quer se formar, quer ter tal profissão, ou adquirir, você tem que ter clareza, porque senão o universo ele não entende. E aí a sua trajetória fica confusa. Então você precisa ter clareza do que você quer, né? Da onde você quer chegar. Na filosofia do sagrado feminino, o segundo passo é viver a experiência de amar sem depender da pessoa para viver. Afinal, o amor próprio deve vir em primeiro lugar, sempre, né? A gente precisa se amar para poder ser amado, amada. Então, se eu não me amo, quem é que vai me amar? Começa por aí, tá? É através da estima por si mesma, do amor a si mesmo, né, que a paixão durará. A independência de cada um dentro da relação traz o desejo de ambos se dedicarem ao outro, favorecendo o relacionamento. Isso é bem interessante, gente. A gente tem que se doar sim nas relações, mas a gente também tem que cuidar um pouquinho. Na verdade, a gente tem que cuidar primeiro da gente, para depois, estando bem, a gente poder se doar o tanto que cada um tem que se doar dentro de uma relação e ter uma relação saudável e amorosa, né? Por fim, o terceiro passo ensinado pelo Sagrado Feminino é descobrir a sua deusa interior e trazer características dela para sua relação. A deusa interior é um símbolo da essência mais pura que existe em você, que existe em nós mulheres, como eu estava falando. Toda mulher carrega fragmentos de arquétipos de deusas, de várias mitologias gregas, egípcias, tá? Então, quando você começa a ler sobre cada deusa, com certeza alguma característica sua você vai achar ali, tá? E é ela que está vibrando em você. Então, preste mais atenção nessa deusa, tá? Tenho certeza que a sua vida vai melhorar e muito. Assim foi comigo. Bom, vamos lá. Ou seja, são as suas virtudes, suas belezas mais primitivas, a sua guerreira que sabe o que quer e é determinada nessa busca, é a sua fera, a sua loba. É também não ter vergonha de ser você mesma. Não se poupar por conta do que a sociedade pede que você seja. Afinal, a pessoa parceira, quando se atrai por você, quer o seu melhor. Então, foi exatamente o que a gente estava falando anteriormente, né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo, se amar, para a gente poder atrair as pessoas, as circunstâncias que a gente deseja na vida da gente, né? Quem tá perguntando? A Cris, eu tô bem assim, ó, porque assim, o que acontece? A Cris pergunta assim, ó, qual a sua deusa? O que acontece? Nós temos fragmentos delas, tá? Então, dependendo do momento que você tá passando, uma tá vibrando mais do que outras, tá? Então, atualmente, principalmente no meu campo profissional, que eu vou falar agora pra vocês aqui sobre as deusas, eu tô vibrando mais na Afrodite. Talvez um pouquinho na Hera também. Mas tô pendendo mais pra Afrodite nesse momento, mas já fui Perséfone, já fui muito, sabe, interiorizada, assim, muito pra fechada, reflexiva. Já tive momentos que eu fui Perséfone. Hoje eu tô mais Afrodite, quase pendendo um pouquinho pra Hera. Mas enfim, por quê? Porque nós passamos por vários momentos. E é aí que é legal a gente estar ligado nos arquétipos delas, né? Porque vai ter momentos que tu vai estar vibrando mais uma, momentos que tu vai estar vibrando mais outra, e assim a gente vai se conhecendo. É bárbaro, é incrível essa conexão que a gente faz através do Sagrado Feminino, tá? Eu indico para qualquer mulher, porque é longe de distinção de religião, de crença, sabe? É uma filosofia mesmo, é você tá buscando se conhecer mais, né? Isso vai trazer inúmeros benefícios para sua vida. Bora lá então. Sagrado Feminino também beneficia a sexualidade, como a gente estava falando lá no inicinho da live, né? Problemas como falta de amor próprio ou de expressão criativa e dores, também frustrações nos relacionamentos que foram reprimidos, serão manifestados nos órgãos sexuais e também no comportamento na cama.
O que explica, por exemplo, o porquê que algumas mulheres sentem dificuldades durante o ato sexual. Então, gente, a gente carrega isso desde a infância, porque quando a gente começou a aflorar ali, né, creio eu, que a partir dos 7 anos que a gente começa a formar a personalidade, que a gente começa a se perceber, né? Ó, sou menino, tenho órgão feminino, tenho órgão masculino. Aquele período ali é um período bem delicado, que tu pode trazer coisas daquele período que vão impactar, se você não identificar, o resto da sua vida. Né? Então, o porquê da importância do sagrado feminino, como também isso beneficia nas relações sexuais, porque isso faz você se conhecer, você entender o porquê que você, por exemplo, tem dor, talvez na hora do ato sexual, ou porque você não consegue se entregar, ou porque você é travada, ou porque falta libido, ou porque não consegue chegar ao orgasmo. Inúmeras coisas pode, com certeza, ter resquícios desde a sua infância. E quando você mergulha no sagrado feminino na busca do autoconhecimento, se entendendo melhor, isso vai se desnosando. Então a sua vida vai melhorando em todos os aspectos, inclusive na vida sexual com o seu parceiro. Né? A cura e a integração da mulher à energia da sua sexualidade dependerão especialmente do entendimento que ela tem sobre suas simbologias físicas, emocionais, mentais e espirituais, que foi o que eu acabei de falar. Oi, Dija! Beijo, minha princesa! Mesmo que não se dê conta, toda a sua experiência sexual e descoberta como mulher ficam registradas em sua mente. Suas crenças serão então reproduzidas na sua vida sexual adulta, mesmo que você não perceba. Que é exatamente o que eu falei agora. Então, às vezes, a gente tem algumas coisinhas, alguns probleminhas, algumas particularidades que às vezes a gente não sabe por quê. Né? E tá aí, sobre o que nós estamos falando agora, o Sagrado Feminino, ele fala, ele resgata isso. Você começa, como você começa a se entender mais, você consegue chegar onde é a raiz daquele problema que tá pegando naquele momento, né? E aqui a gente tá falando necessariamente sobre vida sexual, mas isso poderia ser em qualquer outro setor da vida, né? Oi, sua linda. Beijo, princesa. Então, bora lá. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo sobre isso que nós estamos falando agora. Uma mulher de origem familiar tradicional, tá? Com pais repressores, que puniam ou não incentivavam sua expressão sexual. Geralmente, essa mulher irá produzir comportamentos de autopunição com o sexo, o que pode gerar dificuldade de chegar ao orgasmo, dores na relação, diminuição da libido, fuga do sexo, ai, não quero transar, não quero me relacionar. Então, isso foi um exemplo, né, gente? Existem muitos exemplos, tá? Quis trazer aqui um exemplo bem claro, porque eu tinha vários lá dentro dos meus estudos. Resolvi trazer esse porque eu acho que fica bem claro. Então, assim, tudo vai de acordo com o meio onde a gente vive, como a gente foi criado. Lembrando que os pais, geralmente, eles tentam acertar sempre. Então, não punam os pais de vocês. Pelo amor de Deus. Eles tentam sempre acertar e eles fazem sempre tudo de forma amorosa, pensando sempre no nosso bem. Embora, muitas vezes, nos prejudica, né? Isso é fato, mas por consequência de quererem acertar, né? De quererem o melhor para os filhos. Mas saiba que muita situação que pode acontecer hoje tá lá na infância. E o sagrado, como ele mergulha no autoconhecimento, ele ajuda a gente resgatar, entender isso e liberar, entendeu? E a gente começa a ser feliz. Bem-vindos, bem-vindos. Na filosofia do sagrado feminino, uma forma de autotratamento para as dificuldades sexuais é feita por meio da expressão da criatividade. Tá, mulherada? Fica atenta aí. Ou seja, é através da dança, do artesanato, do desenho, da escrita, da maquiagem ou toda forma de autocuidado
que a mulher aprende a manifestar no seu lado criativo. Então, seja criativa. A mulher, ela precisa ser criativa, embora eu conheça muitas que não são, mas porque não se descobriram, tá? Porque no momento que você começa a se descobrir, você tem algo que você gosta de fazer muito, unhas diferentes, maquiagens maravilhosas, troca a cor do cabelo. Eu costumo muito dizer aqui, né, que a mulher adora ser camaleão, né? A gente adora usar e brincar. Esses dias eu fiz um post falando sobre os filtros que a gente tem agora aqui nos stories, no Instagram, enfim, em stories e posts e aplicativos com filtros diferentes, divertidos, com make, enfim, é uma infinidade. E que como é gostoso a gente poder se permitir assim, né? Então, ouse, mulher, ouse o seu lado criativo, bota pra funcionar. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu sou formada em design de interiores, eu trabalhei mais de 7 anos na área, abandonei a área porque eu estava em busca de outros propósitos. Eu queria ajudar as pessoas de outra forma. Aí eu me tornei coach motivacional e até então eu venho trabalhando fortemente de forma presencial e também aqui de forma online, ajudando as pessoas a chegarem na sua melhor versão física e mental. Porém, na época da faculdade de design, eu tive um período muito grande de criatividade. A gente precisa trabalhar a criatividade, né? Ir atrás de referências, enfim. E eu adotei as mandalas. As mandalas são círculos sagrados, para quem não sabe, né? Ela significa a criação do universo. Então, é uma arte-terapia. Por que é uma arte-terapia? Porque é um mergulho no autoconhecimento enquanto você cria ou você pinta, né? E ali você está numa meditação ativa, completamente ativa, e está trabalhando fortemente a sua criatividade. E eu, nesse ano, teve pandemia, teve muitas transformações na minha vida pessoal e profissional, e eu resgatei, trouxe de forma muito amorosa e de braços abertos a arte de novo na minha vida. Para quem me acompanha sabe, eu estou criando muitas mandalas, já estou tendo encomendas de mandalas personalizadas, mandalas vibracionais, ou seja, é uma mandala para aquela pessoa, para o momento que ela está passando, para ela ter em casa, vibrar com ela, meditar com ela, trazer bons fluidos, né, para a vida das pessoas. Então, de forma mágica, elas retornaram na minha vida, a arte em si, né, a criação delas, e as pessoas estão querendo ter acesso a elas. Então tá muito bacana esse meu novo processo aí. Vocês vão ver falar mais de mandalas, vocês vão ver eu direto publicar algumas mandalas, porque a mandala também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E como eu estava falando aqui, né, a forma com que a gente consegue não trabalhar só como um autotratamento, né, com as dificuldades sexuais, mas não só com relação às dificuldades sexuais, né? O Sagrado Feminino, ele trabalha todo o aspecto, né, feminino, que envolve o ser feminino. Tanto na parte sexual, como na parte pessoal, profissional, né, a forma com que a gente tem desse autotratamento é na criatividade, é na expressão, né? Então, dance. Você que gosta de dançar, dance. Eu danço hoje. Ano passado eu dançava mais frequentemente. Hoje eu tô dançando só os sábados, dança do ventre. Conexão pura com o sagrado feminino. Mas qualquer dança tá valendo, desde que você te faça bem, te faça flutuar. Então, se expresse, se maquie. O que você gosta de fazer? Gosta de fazer um tricô? Gosta de fazer um trabalho manual? Faça. Trabalhe a criatividade, que você vai estar trabalhando também o seu sagrado feminino, e com certeza todos os aspectos da sua vida vai fluir mais. Quando a gente começa a trabalhar a criatividade, muitas vezes a gente está se observando, a gente está se permitindo, né? E a gente está se conhecendo. Então esse é o grande propósito do sagrado feminino, essa filosofia, né? É a gente se conhecer a nossa mais pura essência e nos olhar com essa forma amorosa e respeitosa, né? O ventre, tava falando agora aqui da dança do ventre, olha só, o ventre que está intimamente ligado ao nosso órgão sexual, né? E ao sexo também, é uma região que simboliza a criação,
Portanto, ele recebe as energias curativas para essa dificuldade por meio da criatividade. Então, gente, dance, pinte, se maquie, escreva, trabalhe a sua criatividade. Trabalhe a sua criatividade, que você vai estar trabalhando todo o seu corpo, principalmente as relações sexuais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do sagrado feminino na nossa vida profissional, que eu estava falando para vocês lá no início. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver quem que entrou. Vamos ver, que legal, bem-vindos. Fefe, oi minha linda, tô trabalhando, mas passando aqui para deixar um super beijo, te admiro. Eu também te admiro muito, meu amor. Um beijo, obrigada por ter passado e ter nos dado um oi. Gratidão, parabéns por esta nova linda jornada. Gratidão, minha flor. Você e muitas pessoas fazem parte dessa nova jornada. Gratidão por ter você na minha vida. Um beijo. Vamos lá, gente. Então, começando, porque falta 10 minutos pra gente acabar a live. O Instagram é assim, né? Se a gente não acabar antes, corre o risco ainda de não conseguir salvar. Então, vamos lá pra parte final. A relação do sagrado feminino com o lado profissional de cada mulher. Sua profissão, ou seja, a profissão para a mulher, é a expressão da sua função para o mundo. Tem muita importância. Não importa o que você faz, todo o ofício é necessário. E mais importante que pensar para que esse trabalho me serve. Levando em consideração que seu emprego traz dinheiro e o próprio sustento, é lembrar que a maior importância da profissão está na reflexão sobre o que ela oferece para a minha identidade, para a minha essência. Ela me toca, ela me faz feliz, ela me faz ter um propósito. Isso é o mais importante quando a gente fala em profissão, tá? Para aumentar seu sucesso profissional, o seu prazer pela carreira e até mesmo os resultados do que produz, você precisa entender exatamente sua relação com a profissão. O que lhe faz gostar do trabalho? O que você espera com ele? Como ele lhe completa? Lhe deixa feliz, satisfeita? Ele favorece a sua autoexpressão e suas virtudes? Essas são perguntas que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente foca na questão profissional só no dinheiro. Dinheiro é uma energia maravilhosa, todos deveriam, né, ter direito a acesso a ele, porém nem todos conseguimos trabalhar com a energia dele, é muito difícil, né? Eu aprendo, vários amigos meus aprendem até hoje, muitas pessoas já aprenderam, já estão em níveis mais acima, porém, gente, o foco não pode ser principal o dinheiro. A gente sabe que a gente depende de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, para viver, ter uma casa, comida, a gente sabe de tudo isso. Porém, o mais importante é você se identificar com uma profissão, com uma função, e quando você se identifica, ela se torna prazerosa. E quando ela se torna prazerosa, você faz com felicidade, com amor, com gosto. E isso traz o dinheiro para sua vida, tá? Claro que tem uma estrada para você construir, para você também adquirir, né? Chegar onde você quer chegar. Mas esse é o principal propósito. Conheço muitas pessoas que se formaram em profissões visando ganhar muito dinheiro e são muito infelizes. Muitas delas abandonaram as profissões, né? Eu sou uma delas, design de interiores, amo essa profissão, adoro, mas eu buscava algo a mais, que eu descobri depois de um tempo. E tá tudo certo, né? A gente tá nessa vida aqui em transformação e a gente até os finais dos nossos dias, até a gente morrer, a gente vai estar aprendendo e a gente tem a liberdade de mudar e de ir atrás dos novos princípios, das novas motivações. Estamos aqui para isso, para essa evolução. Deixa eu ver quem está perguntando. Oi, gente, bem-vindos, bem-vindos. Então, gente, para aumentar o seu sucesso profissional ou seu prazer pela carreira e até mesmo os resultados que você produz, você precisa entender exatamente sua relação com a profissão. O que lhe faz gostar do trabalho, o que você espera com ele, como ele te completa, ele favorece ou não a sua autoexpressão e suas virtudes. Isso são questões que a gente tem que se perguntar.
Para lhe ajudar nesses questionamentos, você pode recorrer aos arquétipos das deusas, e é agora que eu vou falar delas, que mais se identifica e descobrir como tirar proveito desse conhecimento em sua carreira profissional. Então vamos lá. O que as deusas revelam sobre seu perfil profissional? A primeira deusa, a Cris queria saber, bora lá então. Afrodite. Afrodite é aquela mulher que está buscando o amor pela arte, pela beleza em seu trabalho e lhe deixará mais feliz. A mulher Afrodite é aquela que procura interagir com os colegas de trabalho ou os clientes. Além disso, pode trabalhar com beleza e arte, ou simplesmente gosta de embelezar o escritório decorando a mesa em que trabalha, um exemplo. Essa é uma mulher que mais necessita trabalhar com o que lhe causa paixão. Sempre está bem arrumada e com um detalhe sedutor e feminino. Essa é a Afrodite. Vamos para Atena, a deusa Atena. Para essa mulher, o trabalho já é um prazer por si só. Ela pode buscar ainda mais totalidade em sua profissão por meio da comunicação com o público ou procurando estar sempre bem vestida no emprego. De preferência, de acordo com as tendências da moda. Isso lhe fará mais bem-estar. Então tá aí a deusa de Atena. Vamos para a próxima. Deméter. Essa mulher gosta de fazer o papel de mãezona no ambiente profissional, já que é protetora e zelosa com os colegas e as tarefas realizadas. Para se sentir bem no emprego, a mulher Deméter pode tentar levar o ambiente de casa para o trabalho, colocando fotos da família em sua mesa ou levando a comida de casa para o escritório ao invés de comer em algum restaurante. Dessa forma, a mulher Deméter se sentirá mais acolhida e tende a ter mais prazer no local de trabalho. Artemis, vamos para Artemis. Opa, Cris, calma. Vamos que tem outras aí. Vamos ver se não tem uma que sobressai mais aí, Cris. Bora lá. Artemis, vamos falar da deusa Artemis agora. Essa mulher gosta de ter liberdade no trabalho, não se sente à vontade cumprindo ordens e seguindo regras. Quanto mais liberdade de autoexpressão tiver, mais feliz no emprego ela estará. Essa foi a Artemis. Vamos para Perséfone. Deusa Perséfone. Precisa que o trabalho lhe traga benefícios pessoais, como por exemplo, se trabalhar em uma livraria, desejará poder ler alguns livros comercializados no local. E quanto mais sozinha ela atuar, mais dinâmico será o seu desenvolvimento. Ou seja, Perséfone ela é muito introspectiva. Eu já passei por muitos momentos Perséfone. Muitos, de não querer conversar com ninguém, de querer estar na minha. Isso, é um pouquinho delicado, porque muitas pessoas, elas mergulham nessa introspecção, e aí isso às vezes, não sempre, tá gente, mas às vezes pode gerar um início de depressão ali, algum problema psicológico, né? Então, a gente se retirar, ficar um tanto introspectiva é legal, faz bem, é importante, mas a gente não pode ficar dias e dias assim nessa vibração, né? Nessa introspecção. E agora vamos para a última deusa, tá? Dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês hoje, a deusa Hera. As mulheres que se identificam com o arquétipo dessa deusa gostam de liderar no trabalho. Além disso, devem buscar fazer uso da criatividade e de sua facilidade em promover eventos. É nessas tarefas que encontrarão mais realização. Então tá aí. Hoje eu trouxe um pouquinho das características de algumas deusas com relação ao campo profissional, tá? A gente pode combinar aí numa próxima live falando sobre o sagrado feminino, trazer sobre como que as deusas se comportam em outros aspectos, né? Como esposa, como, enfim, nas suas relações pessoais, né? Vai ser bem interessante. Cris, Atena e Artemis, ó, as duas vibrando aí. Procura saber mais sobre elas, tá? Vai fazer muito bem pra você. Você vai conseguir entender muita coisa aí, tá? E é como a gente estava falando lá no início. Sagrado feminino é isso, é uma filosofia que faz a gente entender que nós somos natureza e que nós somos extremamente ligadas à natureza. As fases da lua que impactam o nosso ciclo menstrual,
Tudo, gente, é incrível. Eu vou trazer mais assuntos sobre sagrado feminino, tá? Cris, eu vi que você gostou. É um assunto que abrange muita coisa. Então, hoje eu fiz um resuminho aqui para a gente poder compreender o significado, a importância do sagrado na vida da gente. E agora, nas próximas vezes, eu posso mais assuntos assim, fundados sobre o sagrado, sobre as fases da lua com relação ao nosso ciclo menstrual, né? O porquê que esse sangue muitas vezes tido como nojo, assim, nojento, é um sangue tão de uma energia tão forte, né? Então a gente pode, eu vou pensar aí nas próximas lives em trazer mais conteúdo sobre pra gente poder debater, tá? Deixa eu ver o que a Cris fala. Acho que assim que escreve as duas que me identifiquei. Isso mesmo, amor. É Artemis e Atena. É essa mesmo. É essa mesmo. Perfeito, adorei. Procura saber mais. Vamos debater agora nas próximas lives. Eu vou trazer mais sobre sagrado feminino. Eu acho que é muito importante. Não só porque assim eu também compreendo mais, porque eu tô sempre estudando, lendo muito. Eu gosto muito do autoconhecimento. Eu já trago ele na minha vida há alguns anos. Esse ano foi um ano de um aprofundamento bem maior por conta de pandemia e uma série de transformações na minha vida. Então eu tô vibrando isso e eu acho que tá muitas meninas, muitas mulheres, amigas minhas também estão vibrando nessa energia dessa busca do autoconhecimento, de se entender mais, de saber o que quer, se conhecer, se amar mais, se valorizar mais. Então, como eu tô vibrando isso e muitas mulheres na minha volta também, eu vou começar a trazer mais conteúdo sobre sagrado feminino, sobre empoderamento, amor próprio, autoestima, como a gente pode driblar, né, o dia a dia, né, as situações complicadas e pesadas para isso não nos afetar. Então, acho isso muito importante para a gente ter qualidade de vida. Eu amei a live de hoje. Quero agradecer todos aqui que passaram rapidinho, que deram um oi, que conseguiram ficar até o final. Eu sou só gratidão, tá? Essa segunda-feira, às 8 horas da noite, segunda-feira que vem, às 20 horas, tem live, tá? Lá por sexta-feira eu já começo a divulgar sobre a live da próxima semana e o tema escolhido. Cris, gratidão por ter ficado até o final, você e todos que ficaram com a gente aqui. Eu espero que tenha agregado, tenha plantado uma sementinha aí de curiosidade para buscar mais, se conhecer mais, ter mais amor, mais respeito consigo mesma, trazendo o sagrado feminino para a sua vida. É importante a gente ter essa conexão, tá? Beijos. Juju, meu amor, minha mamãe do ano, acabou de entrar. Eu vou deixar salva essa live lá no feed. Para quem quiser, não conseguiu acompanhar desde o início, sugiro que assista. Peço para que compartilhem com o maior número de mulheres essa live. Fiquem à vontade. O meu intuito aqui no Instagram é compartilhar momentos, é trocar ideia, é a gente se unir, é a gente se empoderar uma nas outras. É essa união, esse resgate do sagrado feminino que eu trago aqui e que eu tenho muito gosto de fazer isso todas as segundas-feiras em poder debater. Então, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, com o maior número de mulheres que vai ajudar. Vamos fazer essa corrente, né? Uma ajudando as outras. Te admiro, amiga. Eu também, meu amor. Eu te admiro muito. Tu é uma inspiração para mim, tu sabe disso. Gratidão imensa. Um beijo no coração de todos vocês. Uma semana iluminada, abençoada. Segunda-feira que vem às 8 horas a gente tá aqui de novo, tá? Fica ligado que a partir de sexta-feira eu começo a anunciar o tema da próxima live. Adorei. Gratidão. Namastê.